Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com CSS. Nessa aula vai ser o CSS embutido nos elementos, das tags dos elementos. Vamos trabalhar também com criar alguns menus nesta aula e esterilizar então alguns parágrafos também, ok? Então, para isso, abra o seu Visual Code. Vamos lá, File, Open Folder, procure aonde se encontra sua pasta no qual você está estudando. No meu caso é essa. Selecione a pasta, vá até Select Folder, abra, fecha essa página que abriu, de boas-vindas. Coloca o cursor do mouse aqui até transformar uma seta de duas pontas, arrasta então para a direita. Perceba que aqui nós só temos somente a seção 1. Eu vou criar então a seção 6. Então vou selecionar, no seu caso aqui está o seu nome da sua pasta, vou dar mais um clique, vou nesses três pontinhos, New Folder. Vou criar então a pasta seção 6 do CSS no HTML, ok? Dou um Enter. Após dar um Enter, vocês verificam que ficou bem um azul, bem forte. Ela praticamente já está selecionada. Agora você vai em New File, vai escrever aula underline 36 underline CSS minúsculo underline inline.html. Feito isso, dá um Enter e aqui agora nós já estamos pronto para colocar o nosso código de marcação. Coloca o cursor do mouse, veja essa linha entre essa linha cinza, um pouco mais escura, e essa clara. Coloca o cursor do mouse aqui com cuidado. Ela vai se transformar em uma seta de duas pontas, agora se arrasta para a esquerda, ok? Como de costume, tecle as teclas simultaneamente, Shift, exclamação e dá um Enter. Vamos fazer as alterações, PT, BR maiúsculo. O título da nossa aula será a importância, tem um acento, importância do CSS no HTML, ok? Ou melhor, vamos deixar só no CSS. Feito isso, vou clicar meu mouse aqui na linha 9. Nós vamos analisar o que nós queremos fazer. Primeiro ponto, vamos esterilizar o nosso body, que é o corpo do nosso projeto. Coloco o cursor aqui dentro, piscando, na tag de abertura do body, dou um Enter e vou esterilizar, colocar um style, dou um Enter. Vamos colocar uma fonte family, Arial, desço até o Arial. Perceba que o Visual Code traz todos esse recurso para nós, muito bem prático. Dou um Enter, coloco o cursor do mouse após esse ponto e vírgula. Eu vou dar um espaço, vamos colocar margem 0, coloco o cursor do mouse após o ponto e vírgula. Lembrando o seguinte, toda vez que eu digito um código de marcação, ele termina com ponto e vírgula. Se eu quero criar outro código de marcação, tem que ser após o ponto e vírgula, ok? Vamos colocar um pairing 0 pixel e uma cor de fundo, background color
hashtag F4, 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 ok? Vamos mudar também, vou colocar meu cursor do mouse após o ponto e vírgula. Eu vou mudar a cor da escrita também. Color, hashtag 333, vou deixar a cor branca, ok? Perceba que tudo isso aqui no body, no elemento body, nós esterilizamos todo o conteúdo. O body é um elemento, style é o atributo e font family, tudo que se encontra dentro entre par de aspas duplas é o valor do style, que é o atributo, ok? Mas vamos comprimir essa linha 8 para que nós possamos ver melhor. Para isso, eu teclo as teclas simultaneamente Alt Z. Pronto, agora ele ficou comprimido, né? Agora dá para nós visualizarmos melhor, ok? Vamos agora criar uma tag header. Coloca o cursor do mouse aqui nessa tag de body. Nós vamos dar um enter. Vou criar header, tag header, e vou dar um enter de novo. Vou criar a tag H1, que é o título principal. Escreva atributo style, abre parênteses, CSS inline, fecha parênteses, ok? Vamos criar agora no nosso site os menus da navegação. Para isso, vou criar a tag nave, eu digito N e o sistema já traz nave. Dou um enter. Eu vou criar um link para que ele possa navegar entre as páginas. Suponhamos que a página do site que nós temos 3 ou 4 páginas, então precisa de link. Então digito A de link e dou um enter. Então aqui nós temos o A de link, que é o elemento, e o href é o hyperlink de referência, ok? Então eu vou escrever aula. Quando eu digito A, ele já subentende o que eu quero. Então, como apareceu, eu vou clicar meu link na aula 36, online CSS inline. Vamos esterilizar também. Coloco o cursor do mouse após o aspas duplas, dou um espaço e digito style para poder esterilizar. Eu vou colocar uma cor color RGB. Na RGB eu vou tirar o red e vou colocar o número 246. Eu vou apagar o green. Eu vou colocar o número de 233 e vou apagar o blue. Colocar o número de podemos colocar o número colocar 23, ok? Eu vou deixar o verde também de 23, senão vai ficar muito amarelo. A intenção nossa é deixar vermelho. Então 243, 23 e 23. Vou colocar o cursor do mouse após o ponto e vírgula. Eu vou dar um espaço, vou criar uma margem de 0, espaço, 15 pixels, ok?
Na aula do CSS, nós vamos estar explicando todo esse código de marcação do CSS. Por enquanto, para o nosso aprendizado, só precisa copiar. Vamos colocar um text decoration. Vamos deixar none. Coloca o cursor do mouse após o ponto e vírgula. Vamos dar um espaço, vamos colocar uma fonte weight. Vamos deixar ele negrito, bold. Eu acredito que ficou bom assim, ok? Vamos agora criar mais um atributo. E agora nós vamos colocar, é melhor nós escrevermos aqui entre a tag de abertura do link e a tag de abertura de fechamento do link, vamos escrever uma referência, né? Atributo style, ok? Style. Agora sim, agora ficou bem explicativo. Vamos criar outro link, deixar pronto para próximas aulas. Coloco o cursor do mouse aqui, eu vou dar um Enter, para não ficar muito grudado, vou dar mais um espaço. Vamos criar outro link, digito A e dou um Enter. Vamos colocar um endereço, deixar o endereço já pronto. Aula underline 37 underline interno .html, ok? Vamos esterilizar. Vou colocar o cursor do mouse após aspas duplas e vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no anterior, ok? Eu poderia dar o Ctrl C aqui e colar justamente aqui. Mas como nós estamos aprendendo, é bom ir digitando, ok? Então vou dar um Ctrl C, vamos lá, style, vou dar um espaço, style, coloque color, RGB, apago o red, coloco 246, eu vou tirar o cream, que é o verde, colocar 23, o blue, vou colocar também 23. Feito isso, vou colocar o cursor do mouse após o ponto e vírgula, dar um espaço, uma margem de 0 e 15 pixels. Coloco o cursor do mouse após o ponto e vírgula, vou colocar um text decoration, vou colocar o none, coloco o cursor do mouse após o ponto e vírgula, vou dar um espaço e o fonte weight. Muito bem. E aqui eu quero que a escrita fique com uma cor bem forte, então vai ser bold. Coloco o cursor do mouse entre a tag de abertura do link e a tag de fechamento do link, escrevo CSS interno, ok? Feito isso, vamos criar mais um link. Vou digitar o A e dou Enter. Vou escrever aula underline 38 underline externo.html. Coloco o cursor do mouse após as duplas e dou um espaço. Escrevo o atributo, né, que é o style, dou Enter. A cor da escrita, então eu vou escrever color, será RGB, dou Enter.
Substituo ao red, substituo o red por 246, substituo o cream por 23 e substituo o blue por 23 também. Ok? Vamos criar agora. Coloca o seu do mouse a ponto, após o ponto e vírgula, o margem. Vamos criar o margem de 0 espaço 15 pixels. Coloco o seu do mouse após o ponto vírgula, dou um espaço, escrevo text decoration, dou um enter. Coloco o nome, com o seu do mouse após ponto vírgula, escrevo font weight. Vamos deixar também a cor forte, para ser bold, ok? E coloco o seu do mouse entre a tag de abertura do link e a tag de fechamento do link. Vamos colocar CSS externo, ok? Feito isso, nós terminamos aqui o nosso menu de navegação. Coloco o cursor do mouse após a tag de fechamento do nave e dou um enter. Vamos criar a tag man e dou um enter. Vamos criar a tag section, que é a segunda opção aqui. Apareceu a segunda opção. Vou dar um enter e vou dar o enter novamente. Vou criar o H2, que é o subtítulo do cabeçalho, e dou um enter. Escreva o que é CSS inline, ponto de interrogação, ok? Vamos criar um parágrafo, dá um enter, escrevo P, dou um enter. Escreva CSS inline é a forma de aplicar estilo diretamente em uma tag HTML utilizando o atributo. Nessa hora eu quero dizer utilizando o atributo style, mas eu quero que ele pegue um destaque lá no parágrafo. Então eu vou colocar uma tag God, dou um enter. Agora eu coloco style, ok? Muito bem, feito isso, vamos criar mais um parágrafo. Vou dar um enter. Escreva diferente do CSS interno, usando a tag deixa eu corrigir aqui, tem um mais a mais, usando a tag, vamos escrever aqui, colocar core, a tag e-comercial LD, apareceu aqui na nossa ferramenta e dou um enter. Vou colocar style e vou colocar de novo o e-comercial GT, que o sistema também já traz e-comercial GT ponto e vírgula.
Coloco a cursor do mouse após a tag de fechamento got e continuo escrevendo ou do CSS externo. Vamos colocar aqui o parênteses aqui para fechar, externo. E vou abrir outro parênteses aqui. Arquivo, abro uma tag got, escrevo ponto CSS, ok? Fecho parênteses, coloco uma vírgula e vamos continuar. O CSS é escrito dentro da própria tag. Ponto. Ok? Agora nós vamos criar outro section, que é outra seção. Então, para isso, eu digito section, segunda opção, dou um enter e dou um enter. Crio de novo o subtítulo H2 e dou um enter. Coloco, escrevo exemplo prático. Coloco o cursor depois da tag de fechamento do H2 e dou um enter. Vou criar um parágrafo e dou um enter. Escreva: vamos estilizar a tag got parágrafo. Coloco o cursor após a tag got em fechamento e continuo digitando, usando o atributo style, vírgula, aplicando as propriedade color e font size, ok? Coloco o cursor do mouse após a tag de fechamento parágrafo. Vamos criar mais um parágrafo. Dou um enter. E nesse parágrafo nós já vamos estilizar ele, colocar um atributo style, ok? Então coloco o cursor do mouse na tag de abertura do parágrafo, coloco ele aqui e dou um espaço, style, dou um enter, vou mudar a cor da escrita, então vai ser color, a cor será red, coloco o cursor do mouse após o ponto vírgula, dou um espaço, font size, vou colocar 24 pixels, coloco o cursor do mouse após a tag de fechamento da tag de abertura do parágrafo. Então, coloco o cursor do mouse aqui e escrevo a tag parágrafo é usada para criar parágrafos. Ponto. Sempre que inserimos texto dentro dessa tag, o navegador cria automaticamente
praticamente uma quebra de linha após o parágrafo, ok? Tá bem explicadinho, só que é parágrafo. Agora sim, colocar um ponto, muito bem, aqui nós já terminamos. Vamos ver agora como realmente ele ficou no browser, ok? Coloco o cursor do mouse em qualquer lugar aqui, dou um Ctrl S e vou abrir o browser. Vamos esperar alguns minutinhos, o browser já está abrindo. Eu vou diminuir o tamanho para poder visualizar melhor. Aqui está o nosso título H1. O H1, nós temos o menu de navegação. Quando você coloca o mouse aqui em cima, ele já mostra ativo, né? Embora nós vamos criar as páginas do CSS interno e vamos criar a página também do CSS externo. Aqui nós temos o H2 e todos esses aqui são os parágrafos, entendeu? Esse sinal aqui, se vocês conseguirem olhar, menor que e maior que, são E comercial TL dois pontos e E comercial GT ponto e vírgula. Aliás, E comercial LT ponto e vírgula. E aqui o maior que é E comercial e GT ponto e vírgula, ok? Mudamos a cor da fonte, né? 236 red, 23 para o cream, 23 para o blue. Ele está forte, né? Um vermelho forte, porque nós usamos o texto decoration bold, o bold, né? Deixa bem forte. Então, aqui foi a nossa aula. Espero que você possa ter entendido. Assista o vídeo novamente. Ouça cada código de marcação sendo feito. Dá pause, faça no seu Visual Code. Continue assistindo, pausa de novo e vai fazendo isso até assimilar. Outro ponto, caso não dê certo, olhe atentamente os erros de digitação, né? Porque se teve erro de digitação, o site não vai abrir, vai ocasionar erros. Então, apague tudo, refaça tudo de novo, ok? Assista o vídeo quanto quiser. Então, até a próxima aula.